Fala, galera! Estamos aqui diretamente do nosso Podplastic, o nosso quarto, quinto, já nem sei mais, Luan, que número é? Quarto Podplastic. E hoje estamos com grandes amigos e colegas, estamos com a ilustre presença do Dr. Marcos Carvalho, do Sucesso Médico. Opa, quase um sócio aqui do Podplastic. Prazer mais uma vez, ao lado do grande Vinícius, aqui com o Ícaro, o Luan. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Show! E a nossa estrela hoje, itinerante, é um cara que vem no nosso primeiro Dream Week e que hoje o nosso assunto é como tripliquei meu faturamento em 3 meses. Hoje eu apresento meu amigo Vinícius, Dr. Vinícius Franchini, que veio diretamente de Canoas para falar de novo aqui no nosso Dream Week e agora participando do nosso Podplastic. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Ícaro. Boa tarde, meu amigo consultor, Dr. Marcos Carvalho também. Estou aqui pela segunda vez, né, Ícaro? Show de bola. 6 meses depois, retornando aí para mostrar a nossa evolução nesse tempo, com a tua contribuição, com a contribuição do Marcos também. Show! Bora, Marcão, quero que tu hoje, depois tu pega aquele outro boleto para pagar, porque é o terceiro Podplastic, tu já é sócio e sócio paga boleto. Então aquele boleto do Luan, tu já pode pagar. Logo do Luan. É o mais caro e chato para pagar. Vamos lá, galera, nosso assunto hoje é baseado em um case de sucesso. Ele já tinha sucesso e eu tenho certeza que ele vai ter muito mais sucesso. Mas como o nosso Podplastic é focado para aconselhar, para tirar novos insights, ajudar o nosso colega cirurgião, o nosso colega médico, eu queria, Vinícius, que tu te apresentasse e falasse um pouco da tua história e que daí a gente vai começar a te bombardear. Vai te perguntar qual foi o teu insight, qual foi a tua sacada e como tu conseguiu esse resultado extraordinário, sendo que não é assim, quando a gente fala em triplicar o faturamento, se eu ganhava 1.000 e comecei a ganhar 3.000, eu tripliquei o meu faturamento, concordam? Sim. Mas o ticket dele já não era baixo. Então, assim, é triplicar realmente um faturamento já de ticket de 6 dígitos, digamos assim. Que pouca gente tem, né? Que pouca gente tem. Triplicar em cima do que pouca gente tem. Tem muito boleto para pagar também. Faz parte. Faz parte, só cresce com dor. Quando a gente cresceu, quando a gente era criança, quando doía canela, o que estava acontecendo? Estava crescendo. Dor do crescimento. Dor do crescimento. Vai lá, começa aí. Como é que foi a trajetória? Hoje tu deu uma excelente palestra aqui e nada mais é o Podplastic baseado nesse resumo da tua palestra que tu deu aqui pra gente, com insights que o Marcão aí vai buscar de você aí. Bom, então me apresentando, eu sou Vinícius Franchini, cirurgião plástico formado há 1 ano e meio, mais ou menos, mas já sou médico há quase 11 anos, agora em 17 de dezembro estou completando aí 11 anos de formado. Tive uma trajetória na medicina, fiz muito plantão, muito bico, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, né? Vou pro plantãozinho aqui, plantãozinho lá, emergência, e é o que a gente tem visto aí, né, Marcão, que eu tenho percebido aí de 2010, final de 2010, quando eu me formei para cá, é que o médico tem recebido o mesmo valor da hora. Sim. Aumentou a gasolina, aumentou A custo de inflação. vida, a inflação, e o número absoluto é o mesmo. A gente E talvez em ganhando a alguns mesma lugares coisa. o número tenha até diminuído, porque a quantidade de médico aumentou, necessariamente a procura diminui, né? Então, mercados saturados. Quando eu me formei, acho que tinham 250 mil médicos no Brasil, hoje já são 500 mil e logo já seremos 1 milhão de médicos. Sim. 7 dígitos de médicos, né? 7 dígitos de médicos e assim, se você não se desenvolve, né, e não foca em desenvolver o seu negócio, você vai ser com certeza operário de alguém, né? E, infelizmente não existe essa... É o que eu digo, a gente não é contra o plantão em si, mas o plantão sendo remunerado da forma que é, nas condições que são oferecidas de trabalho, aí sim que a gente se torna contra, né?
Porque, como você disse, de 2011 para cá, o preço é o mesmo. O valor pago é o mesmo e com tudo aumentando. Então, praticamente, a pessoa está pagando para trabalhar. E falando o link que o Vinícius falou, que ele começou com plantão, o plantão a gente tem que ter noção que é uma escadinha para chegar num outro patamar e não algo que é o teu solo para o resto da vida, né? Então, eu acho que é bom tu falar isso e o quanto tu... a primeira vez que tu veio aqui, a dor tua de largar um serviço público, a dor tua de largar o plantão. Exatamente. Quando eu cheguei aqui, percebi um negócio que estava se apresentando na minha frente. E nós somos uma empresa, nós somos um negócio e a gente tem que se encarar. Isso não é só na cirurgia plástica, o médico tem que se encarar como uma empresa. E percebi que eu ainda estava no mundo do plantão, fazia plantão no SAMU. Ainda era médico de um hospital público que absorvia quase toda a minha semana. Então, a lei de Pareto estava totalmente invertida. A lei dos 80-20 estava totalmente ao contrário para mim. Eu passava mais tempo fazendo aquilo que menos me remunerava. Isso. Né? Então... E elaborar que essa crença de merecimento, eu mereço mais. Era isso, né? Exatamente. E a questão é do sonho, do desejo e da meta. Né? É um sonho. Né? 2 clínicas absorvem muito a nossa capacidade intelectual e capacidade mental. Porque física também, né? Física. Pegar a estrada. Vocês contaram ali, né? A Carol, a tua esposa, a Carol é a esposa dele, e eles fizeram um depoimento bem emocionante de que eles tinham que pegar a estrada, ir para uma clínica e outra, e ela parou e teve um insight e pensou, nossa, e se acontece alguma coisa agora, né, no meio da estrada? Quantos colegas devem estar ouvindo agora numa estrada de pós-plantão esse podcast, né? Então, a mensagem para esse cara é a seguinte, tem um tempo para o plantão. Faz parte, eu acho que todos fizeram plantão. Todos os médicos recém-formados e algum tempo da sua vida tem que fazer plantão e faz parte do crescimento. Agora tem data para acabar. Não dá para viver de plantão, né? E tu tem que te desvincular. Eu diria mais, te desamarrar e elaborar que essa crença de merecimento, eu mereço mais. Era isso, né? Exatamente. E a questão é do sonho, do desejo e da meta. Né? É um sonho largar o plantão, sempre foi um sonho para mim, esses 10 anos. Claro que teve a formação em cirurgia plástica, foram 5 anos, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Desse tempo eu não poderia despender de dinheiro, até porque eu tinha uma família para criar. Mas era, naquele momento, só um sonho. Era um sonho, um dia parar de fazer plantão virou um desejo. No momento em que eu vim aqui a primeira vez no teu curso, e hoje já passei disso, já não faço mais plantões, né? Graças a Deus já não tenho mais essa necessidade, mas já tenho metas muito mais avançadas e muito mais audaciosas. E por incrível que pareça, tu largou o plantão e começou a ganhar mais. Por incrível que pareça, né? Óbvio, né? Trocou hora barata por hora cara. A conta que as pessoas não fazem, que os médicos não fazem é essa, né? Você está vendendo tua hora barato no plantão, que todo mundo já viu, e você, óbvio, sabia que era degrau, não era topo, como o Ícaro falou, e não sendo topo, você tinha outros Everestes para crescer, para subir, e trocou hora barata por hora cara, aumentou o faturamento. Exatamente. E o faturamento tem, graças a Deus, se mantido em patamares elevados nesse tempo. Claro que com insights que a gente tem nesse curso que a gente tem feito, que a gente faz aqui, que o Ícaro tem nos proporcionado. Já está na 6ª edição, né? Eu fiz parte da primeira edição, e o Ícaro me convidou aqui para mostrar a nossa trajetória nesse tempo. A gente adotou uma estratégia do Dream Day do Ícaro. Começamos a fazer o Dream Day de uma forma muito incipiente, ainda de uma forma da maneira que a gente tinha para trabalhar. E essa forma foi começando a melhorar. A gente chamou no momento de Dia do Sonho. Fiquei com vergonha de dizer assim, Ícaro, posso usar o nome Dream Day? E aí acabei pedindo essa autorização, ele nos deu. Assim como dá para todos os participantes do curso aqui. E hoje a gente tem o Dream Day, está evoluindo para outras possibilidades de
mas realmente o conceito se mantém. Show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vinícius. Você saiu da residência e já estava estruturando um consultório, né? Então, tipo assim, o que você observa que foi uma visão sua, um pensamento seu? Você já tinha um outro negócio na área de estética e que os seus colegas não tiveram? Quando você olha para os seus colegas de residência e para você hoje, o que é que você vê, cara? A gente percebe uma visão um pouco mais de negócio, de estrutura de empresa. Do consultório para dentro, eu sou médico. Do consultório para fora, eu sou gestor. E isso a gente tem que colocar na cabeça dos colegas. E vocês estão conseguindo. Tanto tu, Ícaro, quanto tu, Marcos, estão conseguindo mostrar esse aspecto para nós. Porque a gente tem que se entender assim. Essa foi a nossa virada de chave da clínica. A gente sempre se entendeu como uma empresa. Talvez não soubesse bem como fazer a gestão, talvez não soubesse bem como fazer a divisão de tarefas. Muitas vezes confundimos as tarefas, mas sempre entendemos que tínhamos um setor comercial, um setor administrativo, um setor técnico. E essa divisão, né, de tarefas, e até ao mesmo tempo que tu fala que o médico tem que se tornar gestor da porta para fora do seu consultório, eu diria mais, ele tem que saber delegar funções para outras pessoas. O médico, na maioria das vezes, é muito centralizador, não confia em ninguém, não confia no seu gestor administrativo, ele não acredita que o cara não vai entregar um serviço que nem ele entrega, e acaba trocando também, diminuindo a sua hora trabalhada, porque ele não tem que ser aquele gestor administrativo. Ele tem que contratar alguém para fazer essa parte de gestão administrativa e ele ser o cara que vai ter a visão a longo prazo do negócio, vai ser o CEO da sua empresa. E óbvio, como tu mesmo falou, dentro do consultório, dentro da clínica, como cirurgião, ele é um funcionário da sua empresa, né? Então, essa clareza que a gente passa para todos os colegas que vêm na nossa imersão, que às vezes é duro, dói, mas eu não sou funcionário, eu sou o dono. Não, tu não é o dono. Na realidade, tu pode ser o CEO, pode ser o coordenador, o cara, mas como cirurgião, você é um funcionário da sua empresa. Isso fica mais claro, não fica, Marcos? Sim, sim. Ele precisa se ver enquanto cirurgião como funcionário e como CEO, ele ser o cara que pensa na estratégia, né? Então, ele se paga como médico, ele trabalha ali para uma empresa que, por acaso, é dele. Poderia não ser também, né? E, dessa forma, ele começa a instituir uma gestão mais, vamos dizer assim, estruturada, organizada, saudável. Orientada, saudável, até para se quiser não vender, cara. Não mistura as contas, porque a gente vê muita... Bom, eu já falei que na nossa imersão teve colegas que não tinham nem pessoa jurídica, né? Então, é visível a mistura de contas na sua gestão financeira, atrapalhando todo o crescimento de uma empresa. E o cara atrapalha a sua pessoal e consequentemente, atrapalha o crescimento da sua empresa como marca até, né? Como brand, né? Como tudo que envolve uma cirurgia uma clínica plástica. Vocês percebem como o médico, ele nunca se considera o estrategista, ele tenta sempre se colocar, sempre não, mas muitas vezes se colocar na qualidade de operador, na qualidade de mão de obra, na qualidade de setor de entrega mesmo só da sua cirurgia, só do seu produção, né? Da sua produção, né? Ele não se entrega o que ele tem de maior valor, que é realmente o trabalho de empresa mesmo, não agrega outros serviços à sua atividade. E quem enxerga isso, não é à toa que o cara é dono da Mil, já faleceu, ele falou essa frase, né? Médico é que nem sal, tudo de branco e tudo barato. Exatamente. Quer dizer, você falou coisa importante, né? Então, primeiro, se não pensar como empresário, como gestor, vai trabalhar para os outros. Aqui ficou bem claro. Segundo, o cara já sai com a cabeça de operário, né? Já sai com a cabeça de tem que trabalhar para alguém. E aí vira presa fácil, porque você vê dono de empresas de, sei lá, software, não são médicos. Um ou outro que é médico, né? Dono de empresa de telemedicina, dono de aplicativo que trabalha com medicina, dono de hospital. Quando você vê pouquíssimos médicos. Os próprios gestores públicos têm essa dificuldade. O médico não vai para a gestão pública, não vai para a gestão, e tu é um dos únicos médicos, se não o único, que foi para a gestão de carreiras, né, Marcos? Sim. Né? Tu já trabalhaste como médico atendendo, mas tu
resolver se dedicar a tua vida à gestão, né? E para mostrar para outros médicos que a gestão é algo possível e viável. Sim, e assim, todo mundo que tem uma clínica, como você falou muito bem no início, do consultório para dentro, o médico, do consultório para fora, você vai ter uma funcionária, você é gestor, você vai tirar nota fiscal, você tem contador, você tem gente para pagar, sei lá, quem conserta as coisas, quem entrega um produto. Então você tem que se ver como empresário, porque a gente acha que o empresário é o dono da Ambev, o dono da C&A, o dono... Não, cara. Se você tem um pequeno negócio ali, você tem uma empresa e você precisa gerenciar ela bem. Por isso você vai conseguir resultado. Senão vai ficar trabalhando o resto da vida aí, com 60 anos, 70 anos, e ir trabalhando para os outros, né? E aí vai vir um problema lá na frente que a gente não pensa hoje, né? E quando é que foi a virada de chave? São várias, né? Não foi só uma. Foi quando a nossa filha nasceu. A gente tem uma filha de 4 anos e meio, a Helena. A Helena nasceu 10 dias depois do dia em que eu passei na residência de cirurgia plástica, e a Helena trouxe outra visão para nós. Outra visão de que a gente teria que ter um outro tipo de vida, um outro tipo de qualidade de vida. E qualidade de vida é um aspecto que tu bate muito, né, Ícaro? Eu acho que a gente tem que realmente pensar nisso também. Não é só pensar na produtividade, no ganho, né? E a gente começou já com essa ideia porque a Carol, a minha esposa, não queria mais ficar trabalhando 8 horas por dia, entregando o seu... Nessa época ela trabalhava como enfermeira, né? Isso, ela era gestora de um bloco cirúrgico e ela não queria ficar mais nesse meio. Vamos então fazer uma empresa, vamos abrir uma empresa. Tu tens a capacidade técnica de gerenciar pessoas, esse é o teu métier hoje. Eu gosto de empreender, eu quero empreender, então nós vamos colocar uma empresa. E qual é a empresa? Qual é o melhor ramo de atividade que a gente pode atingir? O ramo da estética. Afinal de contas, eu estou entrando nesse mundo como residente de cirurgia plástica. E aí, a nossa virada de chave não foi a empresa, foi a Helena, né? A gente foi atrás de um empreendimento, e esse empreendimento nos deu subsídio para encarar uma carreira como médico, mas também como empreendedor. E aí depois juntamos as duas coisas. Depois, quando eu já era cirurgião plástico, a gente já tinha uma bagagem, a gente já tinha uma visão de empreendimento, de gestão. Aí realmente decidimos fazer uma gestão muito mais profissional da nossa empresa médica. A primeira empresa foi a clínica de estética, né? Isso. Durante a formação lá. Estética, durante a formação. A gente ainda tem essa empresa hoje. Ainda está aberta? Já está ativa. E aí, como é que foi? Durante a formação, tocando a clínica de estética, isso, finalizou? Já fazendo cosmetria, esses pacientes começaram a aparecer com cosmetria, botox, preenchimento. E tu sabia tudo de gestão? Sabia nada. Boa. Zero à esquerda em gestão, não sabia nada. A gente sabia que... Agora é o patrocínio da Heineken nos patrocinando aqui. Vamos levantar um brinde aqui, porque isso é o Luan que conseguiu esse patrocínio. Nosso grande Luan. Então, Luan. Esse é o brinde do Luan. Nós estamos aqui num papo de bar agora, porque virou bar. No nosso Dream Week, nós estamos no meio da nossa imersão Dream Week e paramos aqui para fazer esse podcast do Instituto Plástica. O Vinícius estava contando aqui a trajetória dele, que ele começou com a clínica de estética durante a mesma formação de cirurgião plástico, durante a residência. Mostra que esse espírito empreendedor tu já tinha. Eu já comecei pensando que realmente a gente não pode mais, que eu não podia mais vender horas do meu dia e vender somente a hora, né? Porque o cara que faz plantão, quem contrata, na verdade, o plantonista não quer saber muito da qualidade técnica dele. Quem aceitar vai. Ele quer resolver o problema dele, quer preencher uma grade. E eu estava vendendo somente horas do meu dia. Isso também não fazia sentido nenhum. E agora Ícaro, tô curioso. Como é que tá a estética? O que tu vai fazer com ela, com a ampliação da clínica? Tá, não, nós já estamos antecipando fatos, né?
Vamos por etapas. Eu sou ansioso. Vamos seguir. É que eu já dei uma spoilerzinho pra galera ficar aí ouvindo o podcast. Vamos aproveitar, Ícaro, o Vinícius que tá aqui. Cara, qual foi o erro que você cometeu, que quem tá nos ouvindo agora, que é bom a gente mostrar que quem tá ouvindo tá aqui e vai economizar tempo, energia e dinheiro, sabe? Porque houve um insight que muda a chave. Qual foi um erro que você cometeu, que você disse, caraca, isso aqui doeu, e se eu pudesse dizer a todo mundo para não fazer, seria esse, ou os erros, né, que a gente comete vários ao longo da vida? Olha, eu acho que eu comecei um pouco atropelado. Isso aí foi bom eu já ter começado no ramo de empreendimento antes, mas eu era ansioso também, como o Ícaro está dizendo, eu era ansioso como residente. E já queria fazer com as metrias antes, e inclusive tive até um problema com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que quase me chamou, né, para prestar esclarecimentos. Afinal de contas, eu tinha dado uma entrevista como residente de cirurgia plástica, né, e nesse momento eu não podia, né, me retratei, solicitei, né, que o presidente da regional... Como residente, você não poderia dar entrevista? Não, foi o que o pessoal me falou, eu não poderia dar essa entrevista. E, né, isso aí foi um erro que eu cometi naquele momento. Né? Depois disso, fui cometendo erros muito mais de gestão do que como médico. Erros que cometemos até hoje. O Ícaro tem um curso espetacular aqui para nos mostrar as maneiras de melhorar isso aí, as maneiras de a gente não cometer esses erros que ele cometeu, né? Mas até hoje a gente, por exemplo, tem dificuldade de se reunir semanalmente para fazer análise de calibragem, né? Calibragem, análise de como está indo o nosso Dream Week, o nosso Dream Day, análise de como está indo taxa de conversão, orçamentos. Exatamente. A gente não consegue tempo para isso, mas na verdade não consegue tempo. A gente não prioriza o tempo. Esse tempo. Né? Não existe não tem tempo. Não existe a priorização. Tu tem que priorizar, né? E isso sabe... quanto que no final do ano Sim. deixa de faturar. É isso que eu ia dizer agora, cara. É isso que eu ia dizer agora. Eu vi ontem. Eu vi. Tô chorando por dentro. Puta que pariu. Uma coisa que você falou é importante, né? Às vezes você fala assim, nossa, entupi de cirurgia e aquele horário da reunião eu botei uma cirurgia e ganhei 10 mil. Cara, você não sabe quanto você está perdendo por trás. Porque se aquele horário você bloquear e dizer assim, não bota a cirurgia, senão eu não vou fazer e vocês vão ter que se virar com o paciente, tá? E você vai parar para olhar os números toda semana, você não está perdendo 10 mil daquela quarta. Você está ganhando 100 mil e seu negócio não está correndo risco. Porque você vai fazer igual a cirurgia. Começou a sangrar, você estanca, né? O problema é que depois de um tempo, se você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já vai ver um paciente mais debilitado ali com um choque hemorrágico. Entendeu? Como a gente tem dificuldade de entender que a gente tem que investir antes de ganhar. O médico tem essa intenção de ganhar sem investir. Para depois investir. Não, eu vou colocar um consultório, eu vou esperar que os pacientes venham, e aí eu vou começar a ter um movimento, e daquele movimento, sim, eu vou fazer um investimento. Não, nenhuma empresa funciona assim. Por que a nossa tem que funcionar? Não é assim. Você já imaginou se a Gucci começasse a vender qualquer tipo de sapato? Porque quando tivesse a venda, ela ia começar a montar sapatos melhores e depois ela ia montar uma estrutura melhor. Cara, ela já entrou posicionada, claro que a gente está fazendo uma comparação, mas é o que você falou, as pessoas não querem investir, cara. Exatamente. E eu digo até não é investir nem só financeiro e tempo, por exemplo, uma rede social, tu está investindo o teu tempo numa rede social sem precisar gastar, mas tu está investindo, mesmo durante residente, por exemplo, para depois tu colher os frutos de estar bem posicionado na rede social e te trazer mais pacientes, né? Então, notem que a gente deve ter um público residente que o cara já está voando. O cara já está pesquisando como melhorar o engajamento do seu Instagram, como fazer uma página nova no TikTok, como evoluir no YouTube. E ele sabe que ele está plantando para quando ele tiver o título, ele voar mais longe, né? E a gente... isso foi nos acertos que a gente acabou fazendo. Né? Me perguntou dos erros, eu já vou antecipar um acerto. E esse acerto veio depois desse
desse primeiro curso que eu vim com o Ícaro aqui, de a gente investir e depois cobrar mais. Não o contrário. Vários médicos hoje perguntaram aqui, tá, mas então a gente agora a gente pode chegar e eliminar os convênios? O Ícaro disse, olha, agora não é o momento. Primeiro tu investe, primeiro tu mostra a experiência, depois aí pode pensar em aumentar o teu ticket. Não aumentar o ticket e depois da experiência. É aquela coisa, você tem que fazer, você pode até fazer em paralelo, né, Vinícius? Então, aumenta o ticket, melhora a experiência do paciente, aumenta o marketing, e aí você vai entregando mais e cobrando mais, entendeu? Então, acho que essa é aquela coisa que tem que investir, cara. Você não vai parar nunca. Você não vai parar nunca, né? A gente falou ontem aqui, não existe estabilidade, você está crescendo ou você está descendo. A gente vê aqui, você fazendo curso, eu, o Ícaro, a gente não se vê completo, não se vê 100% resolvido na questão de gestão, de qualquer outra área. Vi que o Ícaro estava há uma semana ou 2 atrás vendo um curso de uma nova técnica, você também. Então, assim, o cara que se vê completo, ele já está morto, em primeiro lugar. Em qualquer área. Quando você já se vê completo, você já não está mais batendo bem. E adquirir sempre novas habilidades, cara. É isso que vai fazer com que você consiga... Porque o mundo está girando lá fora em alta rotação e com novos problemas. Se você não tem novas habilidades, você não consegue resolver problemas que, por exemplo, a gente nunca teve. Mas essas habilidades têm que ter estratégia para a gente adquirir, né? Não adianta eu ter novas habilidades em ginecologia, por exemplo. Sim. É uma nova habilidade. Não adianta eu ter uma outra habilidade sem ter uma estratégia. Eu, pelo menos, não faço rinoplastia. O Ícaro parou de fazer rinoplastia, era apaixonado por rinoplastia. Por que parou? Era uma cirurgia que ele pode fazer a mais, uma cirurgia que ele pode ganhar mais, mas é uma nova habilidade que ele deixou, ele deixou de adquirir novas habilidades em rinoplastia para adquirir novas habilidades com foco, com contorno corporal, com lipo HD, com prótese de recuperação em 24 horas. É a escolha. Foco. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Em relação eu tenho na palestra, eu até falo de ser especialista, generalista, né? A gente já tá cansado de bater nessa tecla de tu ser, sim, um especialista, mas um especialista que vai criar novas habilidades para ser especialista em outras áreas. Infelizmente, você tem que ser meio fodástico aí. Porque, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Tu pensava em fazer 1 ano atrás? Nunca. Montar um podcast para estar falando que nem radialista com esses fones aqui e vocês vendo nós no YouTube aí. Nunca. Isso, o que traz de benefício para a nossa profissão? A forma de comunicar. Eu acredito que hoje um grande cirurgião plástico ele precisa saber se comunicar. Senão não adianta. E em qualquer profissão. Qualquer profissão, cara. Qualquer profissão, tu tem que saber se comunicar. Aquele ditado, quem não comunica se trumbica, é a maior verdade. Então, quem são os maiores advogados do Brasil? São os caras que conseguem melhor comunicação e networking. Sim. São os mais ricos. Não são os mais inteligentes. Eles não são os mais inteligentes e muito menos o que sabem mais de legislação. Não. Eles contratam os caras que sabem mais de legislação, que vão ter todos os meandros lá que vão fazer, que irão fazer a coisa acontecer, mas o que eles fazem? Comunicação e network. Sim. E como comunicador, o bom comunicador pode ser confundido com o picareta, né? Uhum. Porque a comunicação é uma arte que acaba que o picareta domina muito mais do que a sua própria profissão e muitas vezes tem que recorrer à comunicação para dar essa volta. Agora, a gente julga o todo pela parte, né, cara? Exatamente. Se você tem um cirurgião que fez algo de errado na rede social, todos os outros são filhos da mãe. Boa. Excelente. Se você tem uma pessoa um médico que destratou um paciente, aí você já se julga toda a classe. Isso serve para o brasileiro como um todo, em todas as profissões. Então, assim, cara, não tem como olhar, não precisa olhar para o lado. Eu acho que a verdade é essa, porque se você olhar para o lado, vai ter alguém para te criticar. E observe que quem critica não está fazendo porra nenhuma. É verdade. Quem critica, simplesmente, porque eu tenho uma grande diferença entre ambição e inveja, né? A ambição é quando eu quero chegar lá. Eu tenho a ambição de conquistar isso. O invejoso quer o teu. Ele não quer conquistar o outro.
Ele quer te tirar o tirar. teu. Ele não quer aquele 1 milhão, ele quer o teu 1 milhão. E como ele não consegue, o que ele faz? Eu preciso derrubar ele, cara. Só tem uma forma da gente empatar ele caindo, porque eu não consigo crescer nem subir. Entendeu? Então, infelizmente, essas pessoas ficam pelo caminho, cara. Não tem. A gente precisa estar cercado de pessoas boas, como a gente está aqui, ó. A gente viu lá. Quantos te criticaram que tu já devem ter vindo te pedir curso depois? Que devem ter vindo perguntar como Tem é que uma tu lista. fizeste? Tem uma lista de que, claro, a gente não é todo mundo que a gente entrega esse eu diria até um legado, porque o que a gente está movimentando aqui, a gente está criando um mastermind de cirurgiões que vão impactar não só a vida dos pacientes dele, mas principalmente a família deles, fazendo com que eles entreguem valor e são bem ou muito bem pagos por isso. E fazendo muita gestão, sabendo se posicionar no marketing, fazendo um comercial e sim vendas é bom, porque eu estou vendendo um produto que vai fazer a diferença na vida da pessoa. O que eu vendo, eu transformo um casamento, eu transformo uma profissão, porque quem ganha mais é mais bonito, pode ter certeza, isso não é eu que estou falando. É ou não é? Sim. As pesquisas falam, os caras que têm melhor salário, eles são mais bem vestidos e mais bonitos. Se eles fizeram plástica, não sei, talvez sim. Tamo aí. Estamos aí para ajudar os caras a ganhar mais. É. Então notem que é um movimento que todo mundo ganha. Um movimento de abundância, um movimento de prosperidade, um movimento que a gente realmente não enxerga a escassez. Explica um pouquinho mais esse conceito de mastermind, cara. Muito legal isso, tu gosta de falar bastante sobre isso e a gente percebe que funciona mesmo. Funciona. O nosso primeiro mastermind, tu tem o teu mastermind inicial. Tu mesmo falou, vamos fazer um histórico teu aí. Quando é que foi a virada de chave, primeira virada de chave da tua vida? Foi quando veio a Helena, e tu e a Carol tiveram que se unir de uma maneira que foi extraordinária e até então nunca tinha acontecido. Isso ali, onde 2 pessoas, na realidade foram 3 pessoas, se uniram, cresceu uma mente mestra daquela parada. Aquela mente mestra talvez tenha iluminado a visão que vocês enxergaram de ter uma clínica de estética. E que te deu a possibilidade de, durante a tua formação, já começar a ser um empresário e que ter uma renda extra que não fosse só da tua hora trabalhada. O que a gente está fazendo aqui é juntar uma mente mestra de cirurgiões e seus gestores que fazem algo extraordinário. E aí vai ter uma mente mestra, que é a soma de todos esses pensamentos, essa união de ideias, conceitos, valores, e que vão iluminar nós, como cirurgiões, como empresários, a ter novas ideias e fazer com que, por exemplo, em 6 meses, em 3 meses, tu fature 3 vezes mais. 6 meses, tu faturou 3 vezes mais. Em 6 meses, tu comprou uma nova clínica. Tu está investindo no teu negócio. O nosso patamar aqui, a nossa ideia é 20 cirurgias, 7 dígitos. E a gente mostra que é plausível. Se eu falar isso para um cara que tem uma mente escassa, que nunca entendeu nada de mastermind, que nunca entrou num mastermind de abundância, o cara que vive naquela escassez, o cara que tem Cara, só... isso é louco, pô. O cara vai dizer, isso aí é picaretagem, tu tá com pirâmide, ou tu tá vendendo Rinodê. E ó, Rinodê pode tirar um boleto aí, eu tô dando elogio pra Rinodê aí. 7 dígitos do Rinodê, vamos ver. E essa questão, Vinícius, é o próprio... eu e a gente ouviu uma palestra na segunda-feira, cara. O cara falou uma coisa muito interessante, né? Vou falar o nome, foi o Paulo Vieira. A gente está fazendo a mentoria de Black Belt com ele, das mais avançadas, porque a gente continua investindo, como você também. Ele falou, cara, existe um... Ele falou que, não sei se é uma teoria, um teorema, que pessoas mais lugares, mais conhecimento formam resultados. Esse resultado é o seu ambiente. E você não consegue fugir do seu ambiente. Por isso que a gente diz, e a nossa avó dizia também, né? Me diz com quem andas que eu te direi quem és.
Então, assim, vem de longe isso. E ele falou uma coisa muito bacana. Porque, assim, ó, se a gente está fazendo um papo produtivo aqui, cara, não tem tempo para picaretagem, sabe? Não tem tempo para você ficar pensando merda, ele pensando merda, eu pensando merda. E a gente pensando, cara, como é que a gente vai fazer para poder, sei lá, fazer uma pirâmide aí e roubar o pessoal? A gente está discutindo estratégia de gestão, de clínica, porque a nossa mente funciona nesse nível. Então, pessoas, lugares, conhecimento. Se você tem pessoas ruins em bons lugares, não adianta nada, não vai ter conhecimento. Pessoas boas em lugares bons com conhecimento, você tem um ambiente propício, todo mundo cresce. Por isso que aqui no Dream Week, né? E o Ícaro também já participou na mentoria do sucesso médico. Cara, é difícil você ver um cara que não cresceu, só se for um cara muito que não quer porra nenhuma com a hora do Brasil, sabe? Aquele cara não vai dar certo em lugar nenhum. Porque e o cara, ambiente... geralmente, ele não vai. Ou ele não aguenta. Ele não aguenta, é. Ele vai a primeira vez, segunda vez, não aguenta, inventa desculpa, o cara não se conecta mais. E é o poder das conexões. A pessoa só vai seguir naquele ambiente se ela se sentir à vontade. Se ela começar a ser repelida dela mesma... Ela mesma. Porque às vezes, cara, e aí vamos tocar nesse assunto, às vezes a gente traz monstros que a gente tem dentro da gente no espelho do outro. Sim. Concorda? Sim. Quando eu falo, cara, eu quero trazer abundância, eu quero que esse podcast chegue no cara que tá ouvindo e saindo de um plantão 6 horas, 7 horas da manhã, e é um puta cirurgião plástico e ele tem que estar fazendo plantão para se manter. E o cara não investe na sua clínica. E eu quero que chegue esse podcast lá. Por quê? Porque eu quero que esse cara se contamine com essa ideia e que entre num aspecto de abundância e ele foque mais na clínica dele e sabe que a hora dele vai ser muito mais valorosa e vai ganhar mais dinheiro. Ao contrário, um cara que tem os seus monstros internos vai ouvir isso é tudo picaretagem, vai se agarrar naquela ideia do monstro dele que não existe, que a vida é escassa, e cada vez mais o que vai acontecer? Eu preciso me agarrar nisso, porque sair da zona de conforto para mim dói mais ainda. Exato. Então é um ciclo negativo que o cara precisa se agarrar. O que a gente está promovendo aqui é que o cara realmente sinta a dor, saiba que, cara, eu sou um bosta saindo do plantão sendo cirurgião plástico. Mas, pelo menos eu me tornei consciente que existe outro caminho. O foda é aquele cara que é inconsciente e incompetente. Incompetente. Né? Que é aquela palestra que o Lucas palestrou ontem, foi espetacular. Uhum. E o inconsciente, incompetente e ainda um bosta porque critica os outros. Então ele não procura tomar consciência, né? E isso que o Ricardo falou é importante. Ele precisa dormir em paz, e para ele dormir em paz ele tem que chamar o outro de picareta. Porque assim ele não começa a perceber que existe outro caminho e ele diz, então eu tô certo, pô. Porque se aquele cara picareta tá naquele caminho, eu não preciso ir atrás dele. Então, na verdade, ele tá querendo justificar a bosta que ele tá fazendo, entendeu? Verdade, mas voltando um pouquinho à questão do Mastermind, o primeiro Mastermind que a gente tem, que eu tive pelo menos, o Ícaro também, é com a parceira de vida aqui, com a minha mulher. Sim. A Carol, ela é uma parceira de vida que eu tenho. É tua sócia, é tua parceira sócia, de vida, é tua esposa. A Carol... Não é âncora, né, cara? Não é âncora, exatamente. A gente conhece muita gente que tem uma âncora ao seu lado. E dando o meu depoimento aqui, o meu primeiro Mastermind foi a hora que eu sentei com a Patrícia e o Luca. O Luca já era grande, já tinha 14 anos. E foi a hora que eu cheguei e falei, abriu o jogo. Ou vocês estão juntos e a gente vai prosperar e vai ter uma vida em abundância, uma vida extraordinária, ou realmente a gente vai ficar trocando 6 por meia dúzia e batendo cabeça, os 3 juntos aqui. Exato. Essa vida que eu quero, ninguém da minha família conseguiu. E aí eu falo, é culpa de quem? De ninguém. Ninguém tem culpa. Só que esse ciclo que é construído de geração em geração, uma hora tem que acabar, cara. Cabe a nós acabar. Eu quero acabar esse ciclo. Eu quero um ciclo de abundância. Eu não quero um ciclo de escassez. Eu não quero que o cara chegue e tenha que estar pensando em como vai pagar aquele boleto ou preocupado com o boleto da faculdade do filho. E eu paguei durante 6 anos faculdade para os meus dois, pro meu filho e para minha esposa. E todo mundo me fala, tu é louco? Pagar 18 mil, 17 mil por mês? Tu podia estar construindo um prédio, Ícaro. E o cara com a visão limitada dele, né? E eu dizia, cara, eu podia, mas eu tô construindo um sonho. E sonho não tem preço. Sonho
é coisa que tu não consegue enxergar. Cara, e outra, né, que você vê a visão limitada. Você construiu com a formação da Paty e do seu filho, do Luca, que está agora chegando aí para ser colega nosso médico agora, né? Já é quase agora final do ano. Faltam 20 e poucos dias, né, cara? Dia 28. Show de bola. Onde vai ser a festa? Vai ser no início de janeiro, não vai ser agora. Americano. E aí o que acontece? Ele construiu algo que vai construir muitas outras coisas. E o cara tem a visão limitada de construir uma coisa que não vai construir mais nada na vida dele. Então, isso que é o cara que pensa em construir para construir. Porque tendo mais 2 parceiros médicos e com a visão dele, ele vai poder construir 1000 prédios se ele quiser. Sim. Uma cidade, se ele quiser. Meu depoimento pessoal também. Eu quase não fui cirurgião plástico. Coisa que eu quis muito. O Ícaro me conhece desde a faculdade. Ele sabe que eu sempre quis fazer cirurgia plástica. Quando a Carol me disse que estava grávida, eu me desesperei. Eu não imaginava como sustentar uma família, como sustentar um filho, que naquele momento eu não sabia que era a Helena, que era uma menina. Como eu sustentaria uma família sendo residente. Então, naquele momento, não sabia bem o que fazer. Me inscrevi para cirurgia cardíaca, porque era uma cirurgia que eu achava bonita, era mais fácil de entrar. Bem mais fácil, né? Digamos assim, fazendo um comparativo com cirurgia plástica, é algo... Só que assim, só fazendo pro leigo que está ouvindo o nosso podcast, a cirurgia cardíaca é algo que é muito fácil, teoricamente, fazendo um comparativo com a cirurgia plástica, muito mais fácil. Porém, o mercado é extremamente escasso. Tu não entra em serviço nenhum, porque já existe o fulano que é pai do ciclano. E é uma cirurgia difícil, né? É fácil passar, né? É fácil passar. Difícil, salvadora de vidas, é extremamente... De 14 horas. Sobram vagas para cirurgião cardíaco. Porque o mercado, e aí vem... Né? Não vou tocar nesse assunto. Tá, vou seguindo aqui para a próxima pauta. Vinícius, vamos lá. O que é que você diria para agora, para o cara que está ouvindo aqui a gente e que está querendo uma luz? E aí eu quero que você fale assim, cara, hoje, quando eu vejo minha clínica faturando 6 dígitos, indo rumo a 7 dígitos, eu tenho isso de benefício. E você que está aí do outro lado pode vir, que é bom. O primeiro lugar é mindset. A gente tem que mudar o nosso mindset. É o primeiro passo. Não adianta a gente pensar como fazer, como acontecer, se a gente tem uma mentalidade de escassez, como diz o Ícaro. E aí é bom falar aquele ciclo, né? O incompetente, inconsciente. A grande maioria... Eu fui incompetente, inconsciente. O que é isso? A palavra incompetente não é em relação... a você não ter capacidade. Não é pejorativo, é você não ter capacidade. Então, o incompetente inconsciente... Tem a competência. Isso. É o cara que ele não sabe que existe um outro caminho e muito menos tem competência para chegar no outro caminho. Ponto. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio, o competente... Aliás, o incompetente consciente. O cara não tem capacidade, que aí foi a virada de chave. Isso é o mindset. Essa é a virada. Consciência que você precisa. Mas ainda tu não tem a competência. E aí, fazendo um link com a nossa vida, né? Pré-entidade, lá no que não vamos falar o nome, a entidade aquela, eu acho que a maioria é incompetente e inconsciente. Não existe, eles não acreditam não sabem que existe esse mundo paralelo de 7 dígitos, vida abundância, operar pouco, ganhar muito, entregar muito valor para o paciente. Ponto. Depois que virou a nossa chave, viramos o quê? Incompetentes, porém conscientes. A gente sabia que existe um caminho. E aí vem agora vender o meu peixe. Vem pro Dream Week. No Dream Week, o cara chega aqui cru, incompetente, na palavra de não ter competência, não que ele não fosse um bom cirurgião. Todos os caras que vieram aqui são extremamente habilidosos em cirurgia. Só que os caras são incompetentes como gestores. E são conscientes que existe um caminho. Após o Dream Week, o que eles viram? Competentes e conscientes. Começam a se tornar mais habilidosos em gestão e ter consciência que existe o caminho. E aí vem o último estágio que ninguém tá, né? Tu tá já, Marcão?
Marcão acho que é Qual o o último último que já tá estágio? nesse estágio, né? Qual o último estágio? Competente consciente, não? Competente e inconsciente. O cara já é competente em consciência. É o que todo Cara, cirurgião plástico hoje, eu depois na de área de 5, gestão- 10 anos formado, ele já faz uma lipo conversando Pronto. contigo, ele já é competente na habilidade de fazer uma lipo e inconsciente, ele não tem que estar pensando no que ele está fazendo, né? Ele está já lipando de uma maneira bem segura e tranquila e com resultado. Cara, assim, o tempo que vocês estão operando, eu estou vendo coisa de gestão em clínica e assim, como eu tenho contato com várias clínicas, eu vejo a realidade do Vinícius, vejo a do Ícaro, então eu acabo tendo, óbvio, né, um background de informação na área de gestão maior do que o de vocês, que já são totalmente diferentes de 99% dos médicos, porque já buscam isso, entendem isso. Então, assim, eu sou como vocês fazendo uma lipo, né, quando eu bato o olho numa projeção de uma empresa, tento ver onde é que está a falha, tento buscar ali logo o que está me dando indício, né? Como se fosse um exame físico, um exame laboratorial, e você tenta direcionar para qual a patologia e começa a investigar mais a fundo e diz, putz, cara, se mudar essa porra aqui, tem um negócio que eu vou mudar, que a gente está organizando aí, um parceiro meu lá da Austrália, cara, é coisa que vai fazer assim, não tenho nem dúvida. É incrível como a consultoria nos dá esse... Não, esse e aí insight eu vou vender o peixe do cara, né? Eu tô com o Dream Week, faturo 7 dígitos, dá para faturar, tenho tempo para minha vida, que eu acho que é o mais importante tu fazer tudo isso. Só que a nossa meta não parou aí, né, Marcão? Não. O Marcão voltou para dentro da minha clínica como consultor e a nossa meta agora é 2 milhões no mínimo. Bora. Eu tô bem, porque a Carol me manda a meta com o Vinícius de 1 milhão por mês, você me mandou a de 2 e eu tô colado. Se a gente não bater 2, a gente bate 1,9. Mas, ó, olha... Aí eu vou entrar um pouco na parte da filosofia que o Ícaro levantou aqui, do incompetente e inconsciente. A pior merda num país é quando você dá... No freezer. Bota, Porra, o Alisson. Ô, o Alisson, cara. Porra, o Alisson. O cara Se eu traz abrir cerveja a minha, quente. Cerveja quente Vamos lá. não dá, né? Pior coisa no país é quando você dá Quero poder. Quando você dá poder ao incompetente e inconsciente. É. Porque ele, com o poder dele, ele consegue ferir ou incomodar os competentes conscientes. Primeira coisa. Que a gente você sabe que é aquilo ali que a gente falou. E outro segundo problema. Quando o cara é um consciente e incompetente, só que o cara não tem ação. Ele não tem procrastinador. atitude. Ele é procrastinador. Aí ele fica, porra, mas eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto ir no curso do Ícaro, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer a consultoria com o Marcos. Não tenho dinheiro. Não, muito caro. Não, Vou pra aprender o mim que lá. não dá. Não dá. Eu quero aumentar o meu orçamento. Não, na minha região, Na minha eu até cidade? sei que o Ícaro consegue faturar aquilo lá. Mas na minha região Cara, não dá. você sabe que Porra, eu tô você- aqui na puta. Porra, você fudeu com metade do pensamento dos caras, velho. Sabe por quê? Se eu tivesse em São Paulo, Ah, talvez você tá eu fudido. não Aí- tinha o sucesso que temos hoje. Sim. Por quê? Porque o cara ia falar. Reconhecimento. O cara ia falar. São Paulo é não, fácil. São Paulo é fácil. Eu quero vir. Eu quero ver tu fazer isso lá em Palmas, Tocantins. Não, É ou não é? não, eu uso como exemplo. Todo mundo vai falar assim, porque na minha cidade não pode cobrar isso. Fala, velho, deixa eu te falar um negócio. Você conhece o Ícaro tá em Palmas. Palmas não é a capital do país em desenvolvimento, que poderia ser. O cara poderia estar num puta de um agronegócio, e aqui tem, né? Poderia ser, tipo, uma cidade como Podia Goiânia. ser Maringá, que eu nem sabia que Maringá tá explodindo. Pois é. A gente acha que tem muitos cirurgiões plásticos lá, inclusive nosso casal Manfrim, um abraço pra eles. Eles estão voando lá, mas é uma cidade que, cara, é surreal o IDH deles e o poder O cara disse aquisitivo que deles. tem 55 cirurgiões plásticos lá. Tem. E ele falou que tem gente cobrando bem. Eles cobram bem. É nivelado Eles lá se em cima. entregam muito, são muito bons. Tiveram aqui também aí no curso do Ícaro. E falou, cara, tem 55 lá. E tem gente cobrando bem também, entregando coisa bacana. Então, assim, puta de uma riqueza. Então vocês quebraram, cara. Você tá em Canoas. Canoas. Cidade maravilhosa, fui visitar. Linda demais. Tem um cara que faz churrasco lá, top. Quem é? Tu fez? Não, o negócio é Sério? diferenciado. Não, Sério? Eu até, o Marcos eu vou na inauguração da clínica. Não, vou marcar para inauguração da clínica, né? E aí o que acontece? Vocês quebraram tudo isso, cara. O cara olha para a história de vocês e foi bom o Ícaro trazer o seu case aqui hoje,
Porque muita gente fica, mas na minha cidade só tem Unimed. Mas na minha cidade... Aí olha pra você e diz, caralho, o cara tá em Canoas, do lado de Porto Alegre. Beleza? 10 minutinhos pro cara ir pra capital. 10 minutos. E pega estrada... Duplicado. Não pega nada, cara. Você não sabe quando você entrou em Canoas e saiu de Porto Alegre. Não sabe. Entendeu? Então, assim, eu fiquei no hotel que eu falei, caralho, já tô em Porto Alegre, tô em Canoas, e ele me levando lá. Então você ainda quebrou paradigmas também como o Ícaro. Não tem mais o cara falar de você. Ou seja, não é a geolocalização. Não é, cara. É o mindset. E isso quebra a nossa ideia de que a gente tem que ter 12 clínicas, 5 clínicas, 3 clínicas, 2 clínicas. A gente tem que ter uma clínica muito boa e o paciente vai vir até nós se nós formos bons. Quantos pacientes do exterior tu tem operado, Ícaro? Muitos. Eu digo 60% do nosso público não é de Palmas. 60%. 60%. Ou podemos criar um modelo implantável de franquia com o nome, com todo o ciclo que vocês acumularam, Sim. onde vocês terão clínicas pelo Brasil sem precisar estar lá. Sim. Aproveitando o podcast, já estamos aqui lançando uma ideia. Quem está ouvindo também pode copiar. Mas se a gente fizer, não queiram concorrer, venham ser sócios, porque vocês não vão conseguir. Infelizmente, não dá para poder pegar... Não faz. Não consegue. A tropa de tubarão que tem aqui. Não consegue. Ele tá pensando e fala, eita. Brincadeira à parte. Mas assim, o que eu quero dizer... Aí, qual é o nosso valor maior, né, da empresa, pensando na empresa? É a nossa marca, né? E o Ícaro sabe explorar isso muito bem. A marca Ícaro Samuel, a marca Medsculptor, a marca... Dream Week agora, Dream Day, tudo. São várias marcas, né? São as marcas... A marca Nike é muito mais importante que a empresa Nike. Sim. Ela não produz tênis... Você sabe que a marca hoje é o mais caro, né? As pessoas... eu tenho um amigo que é dono de faculdade que não quiseram comprar os prédios. Ele recebe 500 mil de aluguel. A empresa só quis a marca e os alunos. E não quiseram a estrutura física. Não quis mobilizar dinheiro para comprar a estrutura física. Ele vendeu por 500 milhões todos. Não é à toa que tá aí a metaverso, né? Pois é. Metaverso, olha aí. Porque o cara falou, cara, com o seu nome, amanhã eu posso ir para outro prédio. Acabou. Tchau. Claro que deve ter um contrato de 5 anos lá, mas é o que você falou. É a marca. E a marca você cria na cabeça de quem? Das pessoas. E se você não cuidar das pessoas e não impactar elas e não fidelizar, você não vai criar marca. E você criando a marca na cabeça das pessoas, o valor que você cria torna-se o quê? Intangível. Tu não sabe, ele não vai te comparar ao cirurgião da esquina do lado da tua porta. Não. É algo surreal que ele criou na cabeça dele. Portanto, o orçamento pode ser compatível com o que ele criou a marca na cabeça dele. Portanto, aquele cirurgião que acha que precisa chegar numa cidade, fazer média do que os caras estão cobrando na região, para ele se posicionar no mercado com seus orçamentos, esse cara ele já começou com a mentalidade de escassez. Ele já começou pensando assim, cara, eu sou igual ao resto, eu sou commodity, que é aquela ideia que eu te falamos ontem. Então, isso, eu quero fazer um podcast só sobre isso. O que é commodity? Às vezes, 100% dos cirurgiões talvez nem saibam o que é commodity. Commodity é arroz, feijão, é aquele produto que tu consegue. É petróleo, é o produto. Que tu consegue. Que tu consegue. Vender volume a preço baixo. E não tem diferenciação. Né? A única diferenciação é o preço. É o preço. O preço é maior, o preço é menor. Não vê valor em nada. Gasolina hoje no Brasil não é mais commodity, né? Brincadeira à parte, só para você entender. O petróleo é gasolina, não. Ícaro, tem uma coisa que vocês... Ícaro vai nos levar num lugar bem caro hoje, né? No posto de gasolina para jantar. No MPI. Tomar uma Heineken lá no MPI. Depois eu lhe conto o primeiro dia que ele me pegou com o Porsche, que ele passeou. Na primeira arrancada teve que parar no posto. Eu falei, vai acostumando. Ó, brincadeira à parte, mas assim, o que vocês estão fazendo na cirurgia plástica do Brasil, cara, isso vai ficar para a história. A mesma coisa que eu vejo que daqui a uns 20 anos, 30 anos, alguém vai falar de mim na medicina, que abriu a cabeça de alguém. Já falam. Pois é, e o que vocês estão fazendo, cara? Escreve o que eu tô te falando. Vai ter uma hora que mais de 50% mais um dos cirurgiões plásticos vão botar um de vocês em uma grande entidade, que eu não sei o nome. Imagino qual seja no metaverso. Escreve o que eu tô te falando. Eles vão implorar para alguém com esse mindset assumir a gestão da carreira deles. Porque vai ser... Os caras que têm resultado estão lá.
e a gente está aqui, a gente vai trazer esses caras para cá. Ou eles vão para lá. Sim. Aí, meu amigo, vai ser uma coisa muito boa. Pro paciente, principalmente, cara. Porque tudo que vocês entregam... Por que de tudo isso é o É o paciente? paciente. É o paciente. Porque, ó, quando você diz, vou fazer uma experiência do paciente, o atendimento melhor para o paciente, um tempo de consulta, organização de fluxos e processos para atender melhor o paciente. É a Disney do paciente, né? Pois é, cara. Então, E aí assim, eu faço a pergunta, né? A Disney é barata? nem a pau. Nem Se deve tu ser, contabilizar uma Disney, né, em valores assim, botar em reais, exemplo, tu faz um comparativo com o Beto Carreiro, que é ótimo também, não é ruim. Mas faz um comparativo. O valor que custa para ti na Disney e o valor que tu custa para ti no Beto Carreiro. É caro ou barato? A experiência da Disney, que ela te transforma na tua vida, talvez seja barato. Barato, né? Barato que a gente viu com o professor Alexandre que 80% das pessoas, 70% das pessoas que estão na Disney já foram Já lá. foram. É um público recorrente. O que faz 7 entre 10 pessoas que estão ali dentro, ele faz essa pergunta no evento, o que faz 7 entre 10 pessoas que estão dentro da Disney já terem ido lá, poderem pegar aquele dinheiro e ir para qualquer lugar do mundo, conhecer novas experiências. E o cara vai dizer, eu vou comer o mesmo filé parmegiana naquele restaurante, cara. E aí a gente aquela faz mesma experiência. e aí a gente faz alguns comparativos. Na Disney, por exemplo, se tem a liberdade de qualquer funcionário, por exemplo, se deixou uma criança, deixou cair, pegou o cachorro quente, deixou cair sem querer, na mesma hora o funcionário ele é autorizado a entregar um outro cachorro quente. Olha só. Porque ele não está pensando no lucro, não está pensando no custo, ele está pensando na experiência. Só que isso custa. Tu tá pagando, todo mundo tá pagando. Todo mundo tá pagando. Por isso, o valor que paga-se é mais alto. É o ticket mais alto. O cara vai para Beto Carreiro, o ticket é mais baixo. Mas na experiência da Disney, que se torna barato mentalmente, psicologicamente, mas existe um custo. É a mesma coisa na nossa cirurgia. Garantia é Apple, né? Para te usar um fio farpado, que custa 300, 400 reais em cada prótese, enquanto o cara tá querendo botar uma prótese a 6 mil reais com tudo, cara, e aí? E a garantia da prótese que ele tá colocando? Não existe. Ele não vê a paciente. Ele coloca a prótese que ele nem sabe. E os tamanhos, e não pensa em mama híbrida, não pensa em colocar um pouquinho de lipoenxertia, não faz estabilização da prótese, não leva a paciente numa experiência Disney. Ele mal entrega um passeio. Beto Carreiro. Não, eu diria que nem o Beto Carreiro é bom. No Parquinho da Praça. No Parquinho da Praça, banquinho enferrujado e sujeira pra tudo que é lado. Agora, olha a coisa interessante. O cara não pode cobrar porque ele não entrega. E ele fica querendo primeiro ganhar pra depois entregar. De novo, pensamento louco, né? Tipo, eu vou ganhar na Mega Sena primeiro, depois eu jogo, tá? Porra. Boa. Beleza, irmão. Mas não vai, entendeu? Então, assim, precisa ter essa visão. E essa galera que tá ouvindo isso aqui tem que começar a tomar ação hoje, cara. Hoje. Do jeito que você tiver, como você puder. Se você não puder comprar, sei lá, uma cafeteira expressa para sua clínica, que pelo menos ela faça um café melhor, troque ali de hora em hora, bote numa bandeja, vá servir. Eu já fiz isso em clínica em cidade pequena, só o fato de comprar uma bandeja. É uma diferenciação. A copeira já botar as xícarazinhas ali com açúcar e sem açúcar e rodar uma clínica no interior, cara, todo mundo fala, nossa, ninguém nunca me serviu. As donas de casa, o pessoal mais antigo, de uma classe C e D, nossa, eu nunca fui servido. Obrigado. Acabou. A experiência de tomar o café mudou. Alguém serviu serviu, mais, né? Tem um cafezinho lá na saída, pois lá, né? Um cafezinho num copinho amargo, de plástico, amargo lá. Né? E quando você aperta, ainda tá frio, né, cara? Ou não tem. Eu tenho médicos, conheço médicos, tenho não, porque o cara desse não participa da nossa mentoria durante muito tempo. Ou ele sai ou ele muda, né? Como o Ícaro falou. O cara manda cortar o café, cara, por causa do custo. É sério? É absurdo. O cara manda cortar o café. Primeira coisa que ele faz na crise, ele corta o marketing. Sabe economizar. o que é o pior que nós estamos falando, no sentido de, assim, que é bom a gente ficar atento, né? Não é só o cara que ele quer cobrar mais e entregar menos. É o cara que nem quer cobrar mais e quer que os outros
cobrem menos que nem ele. Exato. E para evitar que os caras cobrem mais, ele fica denunciando os colegas alheios. Fica tentando barrar. É o ambicioso com o invejoso, né, cara? Putz. É o cara... Vamos mudar de assunto, Vamos lá. Vinícius, reta final. Quero que tu dê uma dica pro cara que tá começando. Deve ter muito residente ouvindo esse nosso podcast e talvez faça a diferença na vida deles. A dica é começar a olhar à sua volta. Começar a olhar o que o mercado está... O que está acontecendo no mercado da cirurgia plástica? Qual é o movimento? Qual é o movimento? O que está mudando? Se a gente ficar observando só o nosso mini mundo durante a residência, a gente não vai perceber para onde está se movendo a cirurgia plástica. Isso aconteceu comigo. Durante o tempo em que eu era residente, eu só sabia fazer prótese subglandular. Achava que prótese dual plane era uma coisa desnecessária. Depois, quando eu montei minha clínica, botei muita prótese subglandular. A primeira prótese que caiu, eu tive que mudar o meu mindset. Por que essa paciente, o que aconteceu com essa paciente? Eu vou atrás. Na técnica a gente tem que fazer isso. Na gestão a gente tem que fazer isso. E aí a primeira coisa é ver como está o nosso mindset e como a gente pode crescer em relação a isso. Isso é um termo que a gente chama de autorresponsabilidade. Porque a grande maioria o que faria? O paciente não se comportou, a o culpa paciente se mexeu antes do que deveria. Ao invés de assumir a responsabilidade de tudo o que acontece, isso quem é meio estoico, né? O estoicismo fala muito sobre isso. Eu tenho estudado um pouco sobre isso. E, cara, a tua vida se torna mais leve. Por incrível que pareça, quando tu entende que são coisas que tu consegue sim modificar e que cabe a ti modificar, e coisas que não cabe a ti, mas que tu tem que ter consciência que realmente, por exemplo, vai estourar uma bomba nuclear, não cabe a mim. Estourou. Deu pandemia, cabe a mim? Não cabe a mim. Não está no meu controle. Não está no meu controle. Agora, a paciente reclamar da minha cirurgia... Quem realizou a cirurgia? Fui eu. A funcionária tratou mal a minha paciente. Quem contratou a funcionária? Fui eu. A minha mulher não me ajuda e não é minha parceira. Quem é que casou com essa mulher? Sim. Né? Então, isso está no teu nicho de competências, onde você sim pode mudar. Então, cabe a ti ter a virada de chave. Cara, e mudar. Independente de onde for, você ter a noção de que você foi o responsável pelo resultado ruim e que você é o responsável por melhorar. Exatamente. Ao invés de ficar jogando nas costas dos outros, entendeu? Como o Ícaro falou. E isso é o que faz o cara crescer, porque o gestor, como você no cirurgião, é a mesma coisa, cara. Tomei essa estratégia, medi na semana seguinte. Caralho, melhorou pra caramba, hein? Vamos manter. Tomei a estratégia, vou pra semana seguinte. Cara, não deu certo. Vamos voltar, vamos rever a estratégia. O que é que eu faço? Ontem eu passei um tempo aqui com o Ícaro. Ontem não, anteontem. Passei um tempo aqui com o Ícaro, a gente olhando o número e pensando, vamos fazer o quê? E aqui? Sim, aí ele saiu e falou, cria uma estratégia para os dias X e Y. Quer dizer, gestão é isso, cara. É olhar, tomar estratégia, eu posso chegar para ele e dizer, Ícaro, aquela estratégia que eu bolei lá, cara, não deu certo não. Vamos pensar em outra. Trouxe aqui essas opções. Autorresponsabilidade e resolução. Não dá para também ficar sofrendo, né? Ó céus, ó vida. Né? Aconteceu isso, vou deitar, vou dormir, vou tomar lá um monte de ina. Puxando um gancho em relação a isso, a gente acaba... Quando chega aqui, o Ícaro chega sempre de Porsche na clínica dele, tem uma clínica enorme, tem uma casa maravilhosa, tem mais 2 caminhonetes. Aí a gente percebe que ele ganhou, conquistou, na verdade, tudo isso através do trabalho dele da cirurgia plástica. E aí a gente percebe, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Não tem como chegar. E como é que a gente percebe o nosso potencial de chegar até lá? É degrau por degrau. Sim. Eu não faço o Dream Day que o Ícaro faz na minha clínica. A minha experiência não é igual a dele, não tem o espaço físico que ele tem hoje. Você faz o que você pode com o que você tem. Sim. Mas faz. Exatamente. Eu faço o que eu posso, o melhor que eu posso com o que eu tenho. E a prova de resultado é essa. Exato. E a minha paciente percebe valor? Percebe.
ela reclama do valor da minha consulta? Não, ela percebe valor, ela saiu dali entendendo que eu entreguei o que ela pagou. Isso aí. Alinhamento de expectativa. Você falou da Porsche dos 2 carros, você sabe que aqui em cima a gente está construindo L ponto. E é sério? Eu já achei que ia ser pra esse Dream, cara. Vai ser esse nem não, mas os próximos você pode... Tá resolvido. Deixa só a gente organizar uns negócios aí. Por que não, né, Marcão? Por que não? Tudo que a mente pode pensar, visualizar também, pode acontecer. Tudo que sua mente pode conceber, você pode fazer. Se eu te perguntasse isso há 6 meses atrás, vamos fazer uma retrospectiva. Se eu te perguntasse uma semana antes do Dream Week que tu teve aqui com a gente, Vinícius, daqui 6 meses tu tá faturando 3 vezes mais do que tu fatura hoje. De um dica de alto. Eu ainda digo que tu é louco, mas eu diria que tu é louco. Não, a primeira meta que eu perguntei a ele, acho que ele falou 100 mil, 150 mil. Eu falei, caralho, você não precisa de mim pra isso não precisa pagar não. Aí, foi um negócio desse, eu falei, caraca. Isso era numa reunião, não, ele tava no resort lá, passeando. Não, porque eu tinha acabado de me formar na plástica. Eu tinha acabado de formar na plástica. Isso é um puta de um case. Nosso aí é um puta de um case. Já falei com ele, cara, esse crescimento seu... Em 10 meses, 9 meses, de março pra cá, cara. E o mais legal de tudo isso é que a gente não tá falando só de dinheiro, não é só abundância financeira. Não. A gente olha no Instagram dele, final de semana, ele viaja mais que eu de viagem, pô, de mini férias. O cara tá em Gramado, tá na Serra Gaúcha, tá tomando... Cara, tá em pousadinha. Churrascão, vinhozinho. E eu fico orgulhoso. É um orgulho que vale a pena... compartilhar e te dizer assim, tu tá de parabéns, você merece, é bonito isso, e que você que tá me ouvindo, saiba que existe sim um mundo de abundância, um mundo que vale a pena ser vivido. E não existe esse mundo de escassez, só existe se você compactua com esse mundo. Nós aqui estamos com um propósito de levar a galera para um outro nível. Estamos juntos. Galera, finalizando, mensagem final, Marcão. Cara, vou acompanhar as palavras do Ícaro aí. Você que está nos ouvindo, um recém-formado na residência, vislumbrou a sua clínica, colocou em ação, procurou parceiros que ajudassem ele nas áreas que ele precisava, como vim aqui no Dream Week, no Sucesso Médico, e principalmente, cara, junto com a família, junto com a esposa, acreditou, trabalhou e está colhendo o resultado. Posso te dizer, eu tenho muito médico, né? Tem uns caras que são expoentes como o Ícaro que você ainda vai chegar lá. Mas você é o case de mais rápido crescimento que eu conheço. Te juro. De mais rápido crescimento que eu conheço. E olha que de 6 anos para cá já foram 600 e poucos médicos diretos. Mas sabe que não foi... Isso é importante a gente falar, né? O cara tem esse mindset há mais de 20 anos. Claro. Ele treinou 10 anos... Quando botaram no jogo, quando falaram, vai que a vaga é sua. Vai, meu filho. Ele já chegou... E outra, ele já estava achando, ele já estava se achando... Olha como é louco a vida. Vamos fazer uma análise, né? Deu errado. Você é cirurgião cardíaco, fudeu. E deu a virada de chave, quando ele virou a chave, quando deu aquela... Não, meu filho, dá certo, eu tô aqui, ó, tua vaga tá no Ernesto, vai... Ele pegou aquele cavalo encilhado, rapaz, agora ninguém me segura. Agora. Foi ou não foi, Vinição? Mensagem final. Foi. Não, a mensagem final é o seguinte, a gente... eu vi cirurgião aqui nesse Dream que diz, olha, no primeiro ano de formado eu operei um paciente. E eu ouço muito isso. Me orgulho muito de ter operado mais de 100 pacientes no meu primeiro ano de formado. Me orgulho muito das minhas pacientes, dos meus pacientes me dizerem o que eles me dizem, de ouvir o que eles me dizem, de receber um feedback muito, muito positivo. Me orgulho muito de ter operado um professor de cirurgia plástica da faculdade, nesse primeiro ano de formado. Ele me procurou e me solicitou, tu me opera? Claro que eu te opero, quanto tu me cobra? Mas tu é meu professor. Mas eu tive essa honra. E esse crescimento não é o crescimento dos dígitos, é o crescimento pessoal, é o crescimento profissional. Familiar. Porque hoje vocês mostraram ali o quanto vocês estão unidos, fortes e com um propósito muito maior do que vocês imaginavam. Exatamente, mas esse crescimento é algo que é coletivo. Para nós é muito coletivo. A gente tem uma equipe maravilhosa,
a gente tem consultores, a gente tem amigos como vocês, que são maravilhosos e que estão, mesmo distantes fisicamente, muito próximos de nós. O Marcos faz reunião semanalmente, o Ícaro tem grupo de WhatsApp, a gente de vez em quando peça um conselho. E aí, Ícaro, vale a pena ou não vale? Manda uma mensagem de áudio para mim. Cara, isso aí para mim é algo que a gente me deixa muito seguro, né? Ouvir o Marcos dizer isso aí, que é um crescimento exponencial, é algo que realmente me deixa repleto, assim, mas eu não tinha ideia, a gente não tem ideia do que a gente está fazendo, né? A gente não tem ideia de como isso é legal e de que isso representa. Porque a gente tem junto conosco muitas famílias, a gente tem muitas pacientes que têm sonhos, e alguma coisa que tu sempre pregaste, sempre me mostrou isso aí também, a gente realiza sonhos. Sim. Isso não é marketing, a gente ouve das pacientes. Isso elas nos dizem, doutor, o senhor realizou meu sonho. Sim. E muito forte, né? E a gente também na nossa clínica valoriza muito o cuidado. A Carol é a pessoa que cuida das pacientes na nossa clínica. Ela é aquela pessoa caregiver. Ela é quem faz esse relacionamento. Enquanto eu estou operando, eu tenho quem me dê esse suporte. E eu quero agradecer muito vocês aí também por nos dar esse suporte. Show. Tamo junto. Finalizamos aqui nosso Podplastic, nossa missão de ajudar novos cirurgiões que queiram mudar e o mais interessante, cirurgiões que têm a mente de gestão, a mente de abundância e queiram transformar esse mundo um mundo muito melhor, principalmente para sua paciente, óbvio, mas também para sua vida e para nossa sociedade e humanidade. Valeu, galera, um abraço, valeu! Show!